Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. Na edição de hoje, apresentada excepcionalmente dos estúdios da TV Brasil em São Paulo, vamos debater o confronto entre os magistrados e o Conselho Nacional de Justiça, um tema que tem muito a ver com o nosso programa, já que a imprensa responsável por denunciar as irregularidades do judiciário também vem sendo vítima de constantes atos de censura com a anuência de juízes. Convidamos para este programa os presidentes da OAB, Ofir Cavalcante, e da ABI, Maurício Azedo, além do jornalista João Bosco Rabelo, do Estado de São Paulo. Você pode participar fazendo a sua pergunta pelo telefone no número que aparece aí na tela, ou pelo computador, através do Twitter e do nosso chat no site da TV Brasil. Antes, vamos ver o que foi notícia na mídia nesta semana. A BBC, considerada a empresa jornalística mais qualificada em todo o mundo, igualou-se ao seu arqui-adversário, o magnata Rupert Murdoch, e está sendo gozada por ter levado ao ar, durante 3 minutos e meio, os comentários estapafúrdios de um suposto especialista em mercados financeiros que, na verdade, era um pobre diabo cheio de dívidas. Na competição para chamar a atenção, a BBC ficou em primeiro lugar. Os jornais brasileiros são os únicos do mundo a aceitar anúncios, peças promocionais e adulterações de toda espécie em suas capas. Enquanto o Vale Tudo se limitava a supermercados e redes de eletrodomésticos, era possível distinguir o anúncio da informação jornalística. 2 meses depois de apresentar ao país suas novas diretrizes editoriais, o Globo publicou, na edição do domingo passado, uma capa ocupada inteiramente com propaganda política paga pela Prefeitura do Rio de Janeiro. A cidade maravilhosa precisa de uma imprensa independente, capaz de fiscalizar as obras e os gastos para a Olimpíada de 2016. Mas o que se viu foi um enorme atestado público de cumplicidade entre governantes e a imprensa. Gisele Bündchen não tem culpa. Ela é paga para dizer todas as bobagens que os geniais publicitários inventam para vender seus produtos. No caso, uma marca de lingerie. Se há culpados nesta história, eles estão na Secretaria de Políticas para as Mulheres do governo federal, que solicitou ao CONAR a suspensão de uma série de comerciais que consideraram politicamente incorretos. Estão equivocados. Os comerciais não são machistas, são consumistas. Estourar o limite do cartão do crédito ainda não é crime, mas a inflação agradece. A polêmica envolvendo a propaganda de Gisele Bündchen foi parar também nas charges dos jornais brasileiros. A ministra da Secretaria de Políticas para Mulheres, que criticou o machismo do comercial, não escapou. E até a presidente Dilma Rousseff entrou na dança, ouvindo conselhos políticos da Top Model. Mal entendidos que uma manchete de duplo sentido podem causar. De olho na gafe. Um dos ensinamentos básicos do jornalismo, você sabe disso muito bem, né, Odines, porque você é o nosso mestre, né? É que a manchete tem que ser uma coisa clara, direta e objetiva. Mas muitas vezes o colega é traído, né, pela manchete de duplo sentido. E isso acontece principalmente por causa da pressa na redação, né? O nosso bravo Jornal do Comércio, por exemplo, me publica essa manchete aqui, ó. Serra terá 678 milhões de reais.
O cara leva um susto, principalmente o pessoal da oposição, né, achando que é o José Serra, né, que vai receber 678 milhões de reais. Mas não, é a região serrana do Rio. E o nosso Dia Online, né, o site de esporte do jornal O Dia, me publica essa manchete aqui, ó. Gols sofridos pela defesa do Flu preocupam. Bom, muito bem, fica a impressão que o ataque também sofre gol, né? Que o meio de campo também sofre gol e que só os gols sofridos pela defesa é que estão preocupando. Ô, galera do Dia, todo gol é sofrido pela defesa, né? De olho no passado, a historiadora Isabel Lustosa visita o Museu Paulista da USP para contar como os irmãos Andrada usaram a imprensa para criticar a coroa no período da regência. Um dos grandes combates travados pelos Andradas na imprensa foi contra o livreiro, jornalista e deputado Evaristo da Veiga. Em 7 de abril de 1831, Dom Pedro abdicara do trono, deixando José Bonifácio como tutor de Dom Pedro II e suas irmãs. Esta situação desagradava ao governo do regente Diogo Antônio Feijó, que era fortemente apoiado por Evaristo da Veiga, tanto em seu jornal Aurora Fluminense quanto no parlamento. Em 17 de abril de 1832, houve no Rio de Janeiro um levante militar no sentido de promover a restauração de Dom Pedro I. Suspeitava-se que o golpe teria sido tramado no Paço de São Cristóvão por José Bonifácio, com o apoio do Partido Caramuru, que era liderado por seu irmão Martim Francisco. Apesar da intensa pressão feita por Feijó, o Senado negou-se a destituir José Bonifácio da tutela e ele conservou-se no cargo, só sendo afastado em 15 de dezembro de 1833. A viagem do outro irmão Andrada, Antônio Carlos, à Europa para avistar-se com Dom Pedro, estimulara a parceria entre moderados e exaltados, no sentido de destituir José Bonifácio, deter o crescimento do Partido Caramuru e impedir a volta de Dom Pedro I. O clima de enfrentamento entre os caramurus restauradores e os chimangos moderados era de violenta agressividade. Uma infinidade de pasquins, patrocinados e inspirados pelos Andrada, agitaria a imprensa entre os anos de 1832 e 1834. Aos nomes indígenas, Caramuru, Carijó, o Tamoio Constitucional, associavam-se outros mais óbvios, como o Andradista e o Evaristo, que usava o nome do adversário para melhor satirizá-lo. A virulência dos jornais Caramuru, no entanto, perderia muito de sua intensidade quando, no final de 1834, chegasse ao Brasil a notícia da morte de Dom Pedro I. A indignação está na agenda mundial há quase um ano. Primeiro foi a Primavera Árabe, nascida na Praça Tahrir, no Cairo, sacudindo e derrubando antigas ditaduras. Em seguida, os espanhóis acamparam na Porta do Sol, em Madrid, clamando por oportunidades e mudanças. Agora é a vez do outono nova-iorquino, com a rebelião contra a ganância de Wall Street. Duas juízas podem se transformar em ícones da recém-iniciada Primavera Brasileira. Patrícia Accioli foi fuzilada em Niterói pelos policiais corruptos que investigava, um deles tenente-coronel. E Eliana Calmon, corregedora nacional de justiça, não se conformou com a tentativa de limitar a ação moralizadora do Conselho Nacional de Justiça e proclamou que isso abria o caminho para a impunidade da magistratura. Há bandidos atrás das togas, alertou a brava corregedora. E a frase está se transformando num refrão nacional. A celeuma foi acionada pela Associação dos Magistrados Brasileiros, que está tentando controlar o CNJ através do Supremo Tribunal Federal. Acontece que nos seus 6 anos de vida, o CNJ já puniu 49 juízes e, nesse momento, examina 115 processos de magistrados da primeira instância e 35 desembargadores. No estado do Tocantins, a presidente do Tribunal de Justiça
foi acusada de fazer parte de um esquema de venda de sentenças. A AMB já não consegue esconder suas motivações corporativistas, já que existem outras associações de magistrados, como a dos Juízes para a Democracia, que apoiam com entusiasmo a manutenção de todos os poderes do CNJ. Este Observatório da Imprensa vem denunciando há anos a aberração da censura togada. O Estado de Direito convive no Brasil com a sua negação. Magistrados preferem a mordaça da censura prévia à liberdade de expressão garantida pela Constituição. A censura ao Estadão já dura 2 anos e, como se não bastasse, o Superior Tribunal de Justiça acaba de anular as provas levantadas pela Polícia Federal na Operação Boi Barrica, que investiga os negócios da família Sarney. Já não se trata de um choque entre personalidades ou apenas querela entre instâncias judiciais. Estamos diante de uma turbulência institucional num momento histórico muito favorável a revisões, mutações e avanços. A OAB encampou a defesa do CNJ, a ABI fez o mesmo, a Comissão Justiça e Paz da CNBB também aderiu. A convergência dessas 3 siglas nos remete a cruzadas empolgantes e históricas do passado recente. A primavera brasileira está apenas começando. Este não é o nome de uma telenovela. Pode ser um novo capítulo na nossa história. O Conselho Nacional de Justiça investiga atualmente cerca de 30 desembargadores com fortes indícios de irregularidades. Porém, a Associação dos Magistrados Brasileiros entrou com uma ação contra a resolução do Conselho de regular o processo disciplinar de juízes. Em entrevista exclusiva à Associação Paulista de Jornais, a corregedora de Justiça, Eliana Calmon, reagiu contra a tentativa de redução dos poderes do CNJ e disparou: é o primeiro caminho para a impunidade da magistratura, que tem bandidos atrás das togas. É preciso lembrar que uma questão que permeia as relações institucionais no Brasil é uma luta das oligarquias locais, dos grupos locais contra o poder central. Então, nós temos, no presente momento, essa questão que está permeando e que permeia essas relações desde a instituição do CNJ. Quase que mensalmente, uma ONG chamada Colégio de Presidentes editou notas repudiando este papel disciplinar do CNJ, esse papel do CNJ, que, segundo as notas, violava a autonomia dos tribunais. Então, o que nós temos aí é uma tentativa permanente de fugir a este controle central, esse controle central da magistratura, que se torna necessário, numa instituição que se pretende republicana. A Comissão Brasileira de Justiça e Paz avalia com bastante preocupação a atuação do CNJ. Tem sido muito bem avaliada desde a sua criação em função dos diferentes tipos de serviço que tem prestado à democracia. E um deles é essa possibilidade, inclusive, do processo de investigação sobre os possíveis desvios na conduta de membros da magistratura, Então, isso tem sido um avanço, há um reconhecimento da sociedade da importância desse papel que o CNJ vem cumprindo. A reação foi imediata. O ministro César Peluso, que é presidente do CNJ e do Supremo Tribunal Federal, exigiu que a ministra se retratasse, mas ela se recusou. Peluso divulgou, então, uma nota oficial, assinada também por outros integrantes do Conselho. O Conselho Nacional de Justiça, no exercício do dever constitucional de velar pela integridade da magistratura, repudia veementemente acusações levianas que, sem identificar pessoas nem propiciar qualquer defesa, lançam, sem prova, dúvidas sobre a honra de milhares de juízes que diariamente se dedicam ao ofício de julgar. A polêmica gerou uma forte reação da opinião pública. Com isso, o Supremo decidiu adiar o julgamento da ação que reduz os poderes do CNJ.
Sob pressão, os ministros do STF acertaram um acordo. Pelo acerto, as corregedorias dos tribunais locais terão que tomar providências nos casos de denúncias contra juízes, evitando que elas cheguem até o Conselho. Desde a época do Império, que o juiz tem suas obrigações e seus direitos definidos em lei e que ele tem que caminhar dentro daquele trilho. Qualquer situação é imediatamente posta em disciplinamento. E veja, e se por acaso, num determinado momento, alguém não disciplinou como devia, tem esse órgão acima que vem e diz, olha, você não fez bem feito, então nós vamos refazer. É isso que está um pouco na fala da ministra Eliana Calmon, quando ela apresenta a situação dizendo que tem algumas situações dentro da justiça onde talvez não esteja sendo bem feito o processo de averiguação. Eu acho essa disputa absolutamente negativa. Se realmente, independente das razões ou de quem queira ou não ter razão, da motivação, a disputa nos termos em que está sendo conduzida está criando uma imagem muito negativa de todo o sistema judiciário. Quer dizer, além das acusações em si, o comportamento do judiciário não pode ser esse, não deve ser esse. Sempre se afirmou, se reconheceu, é pacífico que o judiciário precisa ser independente, precisa ser absolutamente livre, mas deve ser sempre discreto, o que é completamente diferente de secreto. A disputa no Poder Judiciário ganhou espaço privilegiado na mídia nacional, inclusive em charges de primeira página. Com algumas exceções, eu acho que ainda é uma categoria extremamente corporativa, fechada, difícil, né? Evidentemente, como repórter, eu vou sempre defender a transparência. E se o CNJ garante essa transparência, essa fiscalização do trabalho do magistrado, eu não tenho nenhuma dúvida a não ser essa, que o CNJ tem que manter esse trabalho, manter a sua independência e continuar exercendo esse papel de fiscalização. A imprensa tomou um lado, e ela tomou o lado do CNJ, né? O lado republicano, o lado da afirmação dessa necessidade do controle. Evidentemente que a imprensa poderia esclarecer mais a população, inclusive, né, mostrando que não adianta construir um órgão forte no Poder Central, porque ele amanhã poderá também passar a demandar de um órgão que o controle, né, que o controle. Eu acho que essas questões elas serão melhor tratadas com a democratização do judiciário. A pressão da mídia e a cobrança da sociedade fizeram com que metade dos conselheiros voltasse atrás e apoiasse a manutenção dos poderes da corregedoria. O judiciário jamais quis um controle externo da magistratura, que pessoas de fora do judiciário possam interferir nas suas questões. E agora tem a chance, numa decisão administrativa do Supremo Tribunal Federal ou do próprio CNJ, de conseguir isto que não obteve com a lei, que é a submissão do CNJ, convertido em instância recursal, às corregedorias estaduais. Por fim, dizer que o modelo atual está correto. Os casos continuam sendo examinados pelas corregedorias, que coleta provas e define seus prazos, mas o CNJ tem a chance de, numa situação ou outra, interferir e fazer o julgamento direto. É esse modelo que quer findar, convertendo o CNJ numa mera instância recursal das corregedorias estaduais. Isso significa, de alguma maneira, na própria morte do CNJ como órgão autônomo de controle externo da judicatura. Esta edição do Observatório da Imprensa tem 3 colaboradores. No Rio está o presidente da Associação Brasileira de Imprensa, Maurício Azedo. Em Brasília, o presidente nacional da OAB, Ofir Cavalcante, e João Bosco Rabelo, diretor da sucursal do Estado de São Paulo, na capital. Temos uma pequena explicação por que não está presente, não esteve presente na reportagem que antecedeu esse programa, um representante da MB. Posso adiantar ao telespectador que ele impôs condições que nós não podíamos aceitar. Eles queriam uma participação ao vivo,
Ora, eles não representam todos os juízes. Há juízes que são associações de magistrados, como a Juízes para a Democracia, que não concordam. Oferecemos a ele o tempo necessário para participar da reportagem. Não aceitaram e estão ausentes. Eu vou começar aqui trazendo o presidente da ABI, o jornalista e também advogado Maurício Azedo, para perguntar a ele, Azedo, há pouco tempo atrás, não é, era muito difícil um jornal resolver levantar acusações ou levantar suspeitas sobre o comportamento de juízes. Isso, de repente, ficou cotidiano, né? De repente, nós estamos assistindo a imprensa toda, quase toda ela, a favor, digamos, do CNJ contra os interesses da magistratura. Como é que você vê essa mudança? Dines, eu penso que essa mudança resultou, inclusive, de mudanças que ocorreram no país. Houve um momento na vida da imprensa que a titularidade da propriedade de importantes veículos de comunicação, de importantes jornais, dependia de decisões judiciais, inclusive no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Isso condicionava muito a atuação e a forma como os principais veículos viam o poder judiciário, que era um poder que não podia ser ofendido nem criticado, sob pena de gerar decisões hostis aos interesses desses grupos jornalísticos. Nós temos, inclusive, casos que se tornaram famosos, como a disputa do Jornal do Brasil no âmbito do Supremo Tribunal Federal, onde o jornal contava, inclusive, com o eminente ministro Aníbal Freire, que foi, inclusive, diretor do jornal, e os próprios diários associados de Assis Chateaubriand, que tinham uma série de litígios que dependiam de decisões do Supremo Tribunal Federal e também de órgãos locais da Justiça. Doutor Ofir Cavalcante, eu queria que o senhor rapidamente, depois vamos estender isso nos próximos blocos, mas situasse essa questão dessa verdadeira dimensão, porque não se trata de uma briga de personalidades, como mencionamos antes, ou uma pequena querela entre diversas instâncias. Aqui temos um problema institucional pela frente muito grave. Eu queria que o senhor situasse para o telespectador essa dimensão do caso. Bem, Diniz, é um prazer muito grande participar do seu programa. Eu quero crer que, em primeiro lugar, deve ficar muito claro para todo telespectador brasileiro que não se está falando aqui da maioria dos juízes desse país. Aqui se fala, e como a ministra Eliana Calmon falou, da exceção. Isso deve ficar muito pontuado, porque a maioria da magistratura brasileira é uma maioria de pessoas sérias que tem um compromisso com a justiça, um compromisso com o fortalecimento da democracia no país. A grande questão do CNJ nasceu com a Emenda Constitucional 45. A sociedade brasileira, querendo avançar um pouco na transparência desse poder, propôs um controle externo do judiciário. O que se conseguiu nesse conselho? É um conselho composto de 15 membros, sendo 9 integrantes da magistratura e 6 integrantes da sociedade civil, 2 da OAB, 2 do Ministério Público, 1 do Senado e 1 da Câmara dos Deputados. Portanto, ele é um conselho de grande maioria, de larga maioria, composto por juízes. E mesmo assim, sendo um conselho composto por juízes, nesses 6 anos ou um pouco mais de sua existência, ele efetivamente veio preencher uma lacuna que estava aí há muito tempo e que precisava ser preenchida para atender esse reclamo da sociedade, que é a questão da transparência. O judiciário, o juiz tem que ser livre, independente, mas ele é um servidor da sociedade, é um agente do Estado que precisa servir a sociedade. E esse poder não podia continuar como estava, sem qualquer tipo de transparência, de investigação, de fiscalização. E o CNJ veio ocupar isso. Ao lado disso, formulou políticas de gestão. E o que está hoje tentando objetar na Justiça
é uma resolução do CNJ que procura estabelecer os procedimentos disciplinares no âmbito de todos os tribunais de justiça do país, da justiça brasileira de um modo geral. Ou seja, o CNJ ele está procurando fazer apenas dizer para a sociedade, melhor dizendo, que a justiça é una, o judiciário é um só e não se justifica que as regras para apuração de procedimentos disciplinares no estado do Acre sejam diferentes do estado do Rio Grande do Sul ou do estado do Rio Grande do Norte. Isso, efetivamente, quebra o sentido da justiça única. Essa autonomia dos tribunais de justiça, ela tem que ser dada em função de ter esse novo órgão que passa a revelar para a sociedade números que os juízes não gostariam que fosse revelado muitas vezes. O que se quer saber? Quantos processos estão na mão de um juiz? Há quanto tempo ele não julga esses processos? Por que ele não julga esses processos? Isso é um problema de estrutura ou é um problema funcional desse magistrado? Ele está envolvido em alguma circunstância nebulosa na sua vida ética, na sua vida profissional? Portanto, o que a sociedade quer, na verdade, é que o judiciário seja republicano, que ele seja como os demais poderes, no sentido de ter uma transparência maior e uma fiscalização sem, obviamente, influenciar diretamente nas decisões judiciais. João Bosco Rabelo, eu queria que rapidamente você explicasse ao telespectador o caso do Estado de São Paulo, vítima de uma censura emanada de um juiz, de um tribunal, porque mais tarde, nos próximos blocos, vamos detalhar isso, só para dar uma sequência. Boa noite, Diniz. Olha, o resumo dessa ópera aí, a origem dela é uma censura estabelecida por um desembargador, Dácio Vieira, do Tribunal de Justiça de Brasília, que, depois de muita insistência da área jurídica do Estadão, o tribunal reconheceu como sem isenção para proferir a decisão que ele tinha proferido de impedir a publicação, a continuidade das reportagens do Estadão sobre a Operação Boi Barrica, que investigava o filho do presidente Sarney. Agora, o TJ reconheceu essa falta de isenção, portanto, considerou o desembargador impedido, mas manteve a validade da sentença dele, o que fez o Estadão recorrer ao Supremo Tribunal Federal na tentativa de suspender a censura. Ocorre que o Supremo Tribunal Federal tinha acabado de derrubar a lei de imprensa e, apesar dela ter caído, o tribunal estava dividido com relação a uma discussão que se instalou em seguida, que era se seria necessário uma sucedânea da lei de imprensa ou se a Constituição resolveria os casos necessários, estariam previstos pela Constituição. Prevaleceu essa última avaliação, mas o tribunal, o STF, mergulhou numa discussão interna em torno da súmula da exceção que derrubou a lei de imprensa e se omitiu da decisão sobre o mérito do caso do Estadão. E, nesse momento, o caso deixa de ser um caso restrito ao Estadão e passa a ser, então, um caso de interesse e de abrangência de toda a imprensa brasileira, de toda a mídia, porque o tribunal recusou-se, e até hoje mantém essa postura, a examinar o mérito do caso, ou seja, da censura, se você pode ter censura prévia, se ela existe ou se não existe, não é? E nós estamos nessa pendência já há 2 anos. O Estadão considera que esse caso extrapolou os interesses do próprio jornal. É um caso agora da imprensa toda. Vamos fazer uma pausa e voltamos já.